Olá! Começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. E você vai ver hoje, TST mantém cassação de aposentadoria do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. Nova Cap e Terra Cap terão que indenizar filhos de engenheiro que morreu ao ser atingido por bloco de cimento que caiu de viaduto. Carnaval! Você sabia que o período de folia não é reconhecido nacionalmente como feriado? E no quadro Artigo CLT, uma reportagem sobre insalubridade. Tudo isso e muito mais. O TV TST já começou. O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que cassou a aposentadoria do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. Em julgamento unânime, os ministros que compõem o órgão especial do TST negaram provimento a recurso administrativo do ex-juiz. O julgamento do recurso do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto foi retomado em sessão do órgão especial do TST, com voto do ministro Ives Gandra Martins Filho. Após pedir vista na última sessão para analisar o pedido feito pela defesa de concessão de indulto ao magistrado, o ministro vice-presidente do tribunal concluiu que não seria possível beneficiá-lo. O que eu verifiquei é que o decreto 7873/2012 ele deixa claro que o indulto de que cuida este decreto não se estende aos efeitos da condenação. Então, seria apenas a extinção da punibilidade, não esses efeitos como queria fazer crer o advogado na sua sustentação oral. Então, estou acompanhando integralmente o voto do ilustre relator. Os demais ministros também acompanharam o voto do ministro relator Emanuel Pereira, que descartou qualquer ilegalidade no processo. O ministro Valmir Oliveira da Costa reforçou o entendimento da Corte. Para reforçar aquilo que Vossa Excelência referiu na sessão passada e lembrar o artigo 107(2) do Código Penal, que diz que o indulto extingue a punibilidade persistindo os efeitos do crime. Que o advogado foi da tribuna e mencionou que interferiria na concessão da aposentadoria. Não interfere. Então, é apenas para reforçar esse aspecto, acompanhando integralmente o voto do relator. Ao negar o recurso, por unanimidade, o TST manteve a cassação da aposentadoria de Nicolau dos Santos Neto. Com a decisão, o ex-juiz, condenado pelo desvio de quase 170 milhões de reais das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo, não terá direito a receber o pagamento dos benefícios suspensos desde outubro do ano 2000. Um bancário que não optou por mudança de plano de previdência não vai receber diferenças de complementação de aposentadoria. O caso foi julgado na seção 2 de dissídios individuais do TST. Acompanhe na reportagem. O ex-bancário do Banespa, hoje representado pelo Santander, entrou com a ação na Justiça do Trabalho depois de perceber que o rendimento da aposentadoria dele era menor que o dos outros colegas que optaram pelo plano de previdência da empresa, o Banesprev. Ele pediu isonomia com o uso dos mesmos índices para o cálculo do benefício a partir de 2001, ano que se aposentou. O Banesprev foi criado em 1987 para empregados admitidos no banco depois de 1975. Mas, na época, o bancário decidiu permanecer no plano anterior, de 1965. Os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região condenaram o banco ao pagamento das diferenças. A decisão já estava em execução quando a defesa do Santander encaminhou a ação rescisória aqui para a SDI2 do TST, alegando que a segunda instância violou o artigo da Constituição que trata do ato jurídico perfeito, ao desconsiderar a livre opção do trabalhador em permanecer no plano anterior. O entendimento do relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, que levou a SDI2 à decisão unânime, teve como base a súmula 51 da Corte. De acordo com a súmula, a opção do trabalhador pelo plano antigo implica a renúncia das novas regras. Por isso, no caso, é impossível conceder ao ex-bancário o mesmo reajuste. A decisão foi baseada em outros julgamentos do TST. A SDI1 tem reiteradamente afastado a possibilidade
de se considerar, de se estender àqueles trabalhadores que não fizeram opção pelo plano pré-75, dos índices relativos ao IGPI, aplicados àqueles que o fizeram. A SDI2 ainda deferiu medida cautelar para suspender a execução da reclamação trabalhista. Em Brasília, a Nova Cap e a Terra Cap vão ter que indenizar a família de um engenheiro que morreu ao ser atingido por uma pedra que caiu de um viaduto. A decisão é da primeira turma do TST. A Companhia Imobiliária de Brasília, Terra Cap, e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Nova Cap, juntas foram condenadas ao pagamento de R$ 450 mil de indenização por danos morais, quantia que deverá ser paga com juros e correção monetária. A Justiça responsabilizou as companhias 3 anos após o acidente que tirou a vida do engenheiro, na época cedido pela Terra Cap, para ocupar o cargo de diretor de urbanização da Nova Cap. Ele voltava de uma vistoria quando foi atingido por um bloco de cimento que caiu no momento em que o carro da empresa passava por esse viaduto. De acordo com o advogado, a família decidiu entrar na justiça porque o engenheiro morreu durante a jornada de trabalho. Como em primeira e segunda instâncias o acidente foi tratado como fatalidade, a defesa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para pedir que as empresas fossem penalizadas. Durante a relação de trabalho, durante a jornada de trabalho, é do empregador a obrigação de manter o empregado em plenas condições normais de vida, de segurança, de trabalho. Se ocorre um ato que leve ao falecimento do empregado durante a jornada de trabalho, é o empregador responsável, independentemente de que esse fato decorra de terceiro ou decorra de um fato fortuito, como o regional e a vara haviam entendido. Durante a análise do recurso, os ministros da primeira turma do TST entenderam que não era possível afastar a responsabilidade da Nova Cap e da Terra Cap, devido à grande possibilidade de um engenheiro se envolver em um acidente de trânsito durante o serviço. Além do risco do trabalho prestado, foram consideradas as condições estruturais do viaduto. O fato, evidentemente, pode ser considerado inevitável, imprevisível, mas ele não está desvinculado à atividade da Nova Cap para a qual o trabalhador estava prestando serviço. Por quê? Porque a Nova Cap tem como suas atividades a manutenção, a limpeza, a preservação das vias públicas, pontes e viadutos. Então, se a pedra ali estava localizada, ela devia ter sido retirada. O fato é que cabe à Nova Cap a limpeza e manutenção dos viadutos. Então, se aquele objeto estava ali, ele devia ter sido retirado, porque ele poderia, evidentemente, causar dano a alguém, como veio a causar, infelizmente, com a morte de um trabalhador. Segundo o advogado, o valor da indenização será dividido entre o caçula e os outros 2 filhos do engenheiro. Até completar 25 anos, o mais novo também terá direito a uma pensão mensal de cerca de R$ 2.700. Não apaga a dor, não afasta a tristeza, mas é uma indenização necessária muitas vezes para a manutenção da própria família. A Nova Cap e a Terra Cap informaram que vão recorrer da decisão. E no próximo bloco, loja que fazia descontos em salário de vendedora para ressarcir furtos de mercadorias é condenada pela Justiça do Trabalho. Não saia daí, a gente volta já. Um vigilante que prestava serviços na portaria da Siemens, em São Paulo, vai receber adicional de insalubridade por fazer a limpeza do canil da empresa sem a utilização dos equipamentos de proteção individual. A decisão é da 5ª turma do TST. Há 17 anos, Danilo trabalha como adestrador de cães. Por aqui, além de ensinar truques aos animais, ele também faz a limpeza do canil. E para realizar essa tarefa, ele afirma que o uso de botas e luvas é essencial. Para poder não ter contato diretamente com as fezes dos cães. Então, fomos ver essa limpeza para ter a total de segurança, né? Não sabemos assim, o que vai ter nessas fezes que possa nos atingir, certo? Então, usamos esses equipamentos para poder nos proteger, né? Ter o cuidado e a proteção. Mas nem todo lugar é assim.
Um vigilante que prestava serviços para a empresa Siemens, em São Paulo, entrou na justiça pedindo o pagamento do adicional de insalubridade, de acordo com o laudo pericial. Além de controlar o acesso dos visitantes e zelar pelo patrimônio da empresa, ele realizava a limpeza do canil. E tudo era feito sem o uso dos equipamentos de proteção individual. Condenada pelo TRT da 2ª Região em São Paulo a pagar o adicional em grau médio ao trabalhador, a empresa recorreu ao TST. Ela alegou que o fato do vigilante fazer a limpeza do canil não dá o direito de receber o adicional. O relator do processo na 5ª turma, ministro Caputo Bastos, afirmou que a decisão do regional teve como base prova pericial de que as atividades do vigilante se enquadram na norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que lista as atividades e operações consideradas insalubres. Dessa forma, ficou mantida a decisão do TRT e o trabalhador vai receber o adicional em grau médio, ou seja, no valor de 20% sobre o salário do empregado. A decisão foi unânime. Uma loja de calçados em Londrina, no Paraná, vai ter que indenizar uma vendedora em R$5 mil. É que todo mês a empresa descontava 10% do salário da trabalhadora para ressarcir furtos de mercadorias da loja. Foi em Londrina, no Paraná. A justificativa da empresa era de que o desconto deveria ressarcir o estabelecimento por roubos e desaparecimentos de mercadorias. Mas isso é ilegal, é o que diz este advogado do trabalho. O empregador jamais ele deve tomar uma atitude dessa, né? Ele está alterando o contrato de trabalho unilateralmente. Ou seja, ele está usando o poder dele de mando erradamente. Ele, empregador, ele é submetido, ele é subordinado a um acordo coletivo, ou uma convenção coletiva, um instrumento que seja a própria CLT, né? Então ele não tem o poder de pegar o salário e retirar da natureza alimentar. O artigo 462 da CLT diz que descontos nos salários dos trabalhadores só são admitidos quando forem resultado de adiantamentos, de dispositivos de lei ou convenção coletiva, e ainda em caso de dano causado pelo empregado, desde que haja previsão nesse sentido e seja demonstrada a ocorrência de culpa grave ou dolo. Ao entrar na justiça, a vendedora conseguiu o reconhecimento de direito à restituição, com correção monetária, dos valores que foram descontados pela empresa durante 3 anos. Mas a indenização por danos morais foi fixada pela 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O relator do processo, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, lembrou que, nesse caso, a empresa transferiu para o trabalhador os riscos decorrentes do negócio, o que não é admitido pela lei. Quando se transfere para o empregado o risco ao deduzir da comissão, aquilo que é decorrente da atividade econômica, eventual não pagamento, por exemplo, de uma parcela mensal, o empregador está agindo em desconformidade com o que a lei estabelece. Após a publicação do acórdão, a empresa interpôs embargos declaratórios, ainda não examinados pela turma. Ao saber da decisão da Justiça do Trabalho, Jaqueline a considerou uma vitória para os vendedores, pelo menos por enquanto. Não é justo, diz ela, retirar de quem trabalha pesado um percentual de 10%, como no caso de Londrina. Empregada de uma loja de calçados em Brasília, ela diz que recebe efetivamente o que conquista com o suor do trabalho. A gente recebe o salário mais a comissão. Então, quanto mais você trabalhar, melhor. Mais você vai ganhar, né? E essa notícia teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 2.000 compartilhamentos e quase 100 comentários. O Lázaro escreveu: descontos indevidos no salário ferem a dignidade do trabalhador e tem de haver reparação sim. Já o Iscaim Rodrigo opinou que a loja deve ser multada em diversas formas, pois o vendedor está ali para vender e atender bem o cliente. Para ele, quem cuida de furtos são câmeras de vigilância e vigias internos. E você, qual é a sua opinião sobre essa e outras decisões do tribunal? Curta a página do TST no Facebook e deixe seu comentário. Acesse facebook.com/TSTJus.
Apesar do carnaval ser uma das datas mais festejadas na cultura brasileira, ao contrário do que muita gente pensa, a legislação não reconhece o dia como feriado, a não ser que existam leis estaduais ou municipais que estipulem o carnaval como folga para os empregados. Confira na reportagem. Tradição antiga que movimenta as ruas de todo o Brasil, o carnaval é sinônimo de folia, música e agito para muitos. É muita festa, comemoração, né? Divertir com os amigos. Alegria, folia, diversão. Acho que é isso, eu sou baiana, né? Mas para o sucesso da festa, muitos empregados abrem mão da diversão para pegar no batente. O movimento aqui do restaurante é muito grande e aí a gente não tem nem como deixar os nossos clientes na mão, né? E também é bom porque a gente vende, enquanto o pessoal se diverte, pula, a gente trabalha e ganha, né? Que é importante, no lugar de gastar a gente vai ganhar. Esse ano nós optamos por não liberar os nossos funcionários para os dias de carnaval, pelo fato que tem uma grande quantidade de pessoas que gostam, às vezes, de fugir um pouco do tradicional do carnaval, da folia. Então a gente é bem focando nesse tipo de gente que a gente optou por não liberar os funcionários para o carnaval. Já outras empresas liberam os trabalhadores para curtirem a folia até a quarta-feira de cinzas. A gente sabe já que muita coisa já não vai funcionar e a gente sabe que o movimento não vai ser aqui dentro do shopping nesse feriado, então a gente vai liberar esse ano. Graças a Deus a nossa empresa liberou a gente para o carnaval, né? Dá pra gente viajar, descansar um pouco, porque shopping é cansativo, mas vai ser bom que a nossa empresa liberou, dá pra gente descansar bastante, viajar, fazer alguma coisa no carnaval. O que muita gente não sabe é que a festa mais popular entre os brasileiros não está entre os feriados nacionais. Apenas o estado do Rio de Janeiro possui uma lei municipal que considera a terça-feira de carnaval como feriado. Nos outros estados, a folga é facultativa. E para algumas categorias, a data também pode ser considerada feriado se isso estiver estabelecido em norma coletiva. E o trabalhador escalado para o trabalho durante o carnaval também não tem direito à hora extra. Em um caso que chegou à segunda turma do TST, um motorista de uma distribuidora de bebidas de Aparecida de Goiânia não conseguiu receber em dobro por ter trabalhado no carnaval. O entendimento foi de que não existe legislação municipal estabelecendo feriado durante o período, como explica o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. No caso do carnaval, não é feriado. Algumas cidades, por leis municipais, conferem a terça-feira de carnaval, por exemplo, a condição de dia feriado. Mas isso tem que analisar cada lei municipal para verificar se de fato é ou não. Se na cidade onde ele trabalha, a lei municipal não determina que o carnaval seja feriado, não considera dia feriado, é um dia normalíssimo de trabalho, ele não tem direito a nada, a não ser o que seria devido a ele num dia normal de serviço. Nem compensação do dia ele terá direito. E este advogado ainda faz o alerta. O empregado que não for liberado durante o carnaval e faltar ao trabalho pode ser advertido. A falta no dia que ele tem que trabalhar normalmente é considerado uma falta qualquer. Ele vai ter a punição que geralmente é uma advertência, né? Até porque isso aí não exigiria uma dispensa por justa causa, porque o fato de se ausentar um dia do trabalho imotivadamente não geraria uma punição de tamanha magnitude. E o desconto é muito certo que a empresa vai descontar o dia se ela estava aguardando aquele empregado naquele dia. E mesmo quem trabalha e é fã do carnaval, consegue aproveitar as horas de folga para curtir a folia. Dá uma renovada, é só alegria, tirar o estresse e voltar a viver feliz de novo. E no próximo bloco, insalubridade. Você vai saber quais artigos da Consolidação das Leis do Trabalho tratam de atividades expostas a agentes nocivos à saúde. Não saia daí, nós voltamos em instantes.
e veja outras notícias de destaque. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Barros Levenhagen, se reuniu com os presidentes das 8 turmas do tribunal. O objetivo foi reforçar procedimentos que devem ser adotados para a aplicação da Lei 13.015 de 2014, que alterou a forma de processamento de recursos na Justiça do Trabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Brito Pereira, deu início às correições ordinárias de 2015 pelo TRT da 3ª Região em Minas Gerais. Durante 5 dias, o Corregedor-Geral analisou documentos e realizou reuniões e audiências para verificar a qualidade dos serviços judiciais e administrativos. Os gestores nacionais do programa Trabalho Seguro se reuniram no TST para traçar metas para 2015. Uma das principais ações previstas é a realização de um seminário em outubro com especialistas para discutir a prevenção de acidentes, principalmente em setores com alto índice de mutilações ou morte envolvendo manuseio de máquinas. As atividades que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites legais são consideradas insalubres. Da consolidação das leis do trabalho, essa definição consta no artigo 189. É o que você confere agora no quadro Artigo CLT. O artigo 189 da CLT prevê que são consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. O artigo 189 da CLT faz justamente essa possibilidade do trabalhador, mesmo que o empregador não queira, receber esse adicional para se sentir realmente remunerado pela condição de trabalho que a gente passa a dizer insalubre, que ele não poderia estar trabalhando. Tem um diferencial que é justamente ele percebe um valor com base no salário mínimo regional, assim como determina a lei. Muito frio, agentes biológicos, substâncias tóxicas. Seja dentro de câmaras frias, em hospitais ou dentro de minas, esses trabalhadores têm direito ao adicional de insalubridade em grau mínimo, médio ou máximo, conforme a norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata de trabalho insalubre. Mas algumas atividades não estão citadas expressamente na norma. É o caso de quem trabalha aplicando injeções em farmácias. Por estar em contato com agentes biológicos, o trabalhador precisa tomar cuidado para não pegar alguma doença. Por ter um contato com o paciente, que pode ser portador de uma doença infecto-contagiosa, o contato com objetos perfúrio cortante, com fluidos como o próprio sangue, condição em que você vai ter ali o manuseio desses medicamentos, e isso pode trazer um risco biológico ao profissional que trabalha, que atua com esse procedimento. E por trabalhar exposta a agentes biológicos que um auxiliar de farmácia da Drogasil conseguiu na Justiça do Trabalho receber adicional de insalubridade. Segundo a trabalhadora, ela aplicava de 6 a 8 injeções por dia e mesmo usando luvas ficava exposta a doenças infecto-contagiosas. Depois de ser condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, a Drogasil recorreu ao TST. De acordo com a empresa, a profissão não é caracterizada como insalubre pela norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Por isso, o adicional não seria devido. Mas o relator do processo na 5ª turma, ministro Guilherme Caputo Bastos, não aceitou o recurso. Para o ministro, o Serviço da Trabalhadora se enquadra no anexo 14 da norma trabalhista. De acordo com o texto, são considerados insalubres trabalhos e operações que têm contato permanente com pacientes, animais ou material infecto-contagiante, como, por exemplo, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. Com esse entendimento, os ministros decidiram, por unanimidade, negar recurso da Drogasil, mantendo a decisão do TRT que condenou a empresa ao pagamento do adicional de insalubridade a auxiliar de farmácia.
E vamos saber agora quais são os destaques da próxima edição do Jornada, programa produzido pelo TST em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. A editora e apresentadora Carolina Sete traz os detalhes. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. No Jornada desta semana, vamos mostrar uma reportagem especial sobre o planejamento estratégico da Justiça do Trabalho, que define os objetivos a serem alcançados pelos tribunais nos próximos 5 anos. No quadro Direitos e Deveres, as dúvidas do porteiro e do síndico do prédio são respondidas por um magistrado do TRT da 14ª Região, que abrange os estados de Rondônia e Acre. Você vai ver também que na Paraíba, dinheiro de multa trabalhista é usado para a construção da nova sede da APAI, na cidade de Areia, no interior do estado. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, a inspiração de quem cria peças a partir de elementos da natureza. São as joias da filigrana do Cerrado. Tudo isso e muito mais no Jornada, que está imperdível. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.